E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 21/6, 9h26. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Galera, vamos que vamos. O mercado hoje aqui acordou nervoso, né? Já rompemos aqui depois de 3 dias aqui seguidos segurando aqui na nossa VWAP, na nossa VWAP ancorada. A gente está rompendo a região ali de 63. Atualmente está em 63.646 mil dólares, tá? Faltam 11 minutos e 33, 11 horas e 33 minutos para fechamento dessa vela. Então a gente não pode falar muita coisa aqui, tá? Mas o mercado ele está fazendo aqui um ponto que é um pouquinho preocupante, porque a gente está perdendo justamente o preço médio dessa galera aqui que entrou no dia 1º de maio, certo? Então, agora a gente tem os próximos alvos que pode ser alcançado aqui nos 50%. Beleza? Lembrando que eu comprei aqui em cima do preço médio, não fiz uma compra alta, fiz uma compra normal e a gente está perdendo essa região importante do mercado. A gente também nota que no nosso querido OBV, a gente tem aqui, ó, não tem, eu até falei para vocês no último vídeo para marcar esse último fundo, mas não tem como marcar esse fundo porque a oferta ela está muito forte, né? Então a gente tem muito desencarteiramento aqui do Bitcoin, então muita gente está vendendo Bitcoin aqui, só que ainda estamos em cima dessa região. Se a gente for pegar aqui um gráfico semanal, vamos dar uma olhadinha, a gente está praticamente ali na região de 63, né, bem perto daquela outra VWAP ali também, que foi da semana ali de março, né, ali 4 de março de 2024, por aí, certo? Então, o que a gente pode esperar aí para o Bitcoin nas próximas horas, aí nos próximos dias? Então, como a oferta ela está muito grande, está vendo que a gente está bem longe aqui desse último fundo. Eu até falei para vocês que se a gente perdesse esses fundos aqui, que a gente chama lateralização, seria um pouquinho complicado. Mas, de qualquer maneira, esse aqui seria um ponto muito importante aqui, decisivo para o Bitcoin. Inclusive, eu mostrei isso para vocês no gráfico, se eu não me engano, foi do BOVA11, eu não sei se esse vídeo subiu no ar, não sei se foi o que deu problema, mas eu estava falando justamente do que aconteceu no BOVA11, né? Depois que a gente compra esse preço médio, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vou já mostrar para vocês aqui no BOVA. Então, o que acontece? Como a gente não tem um fechamento de vela ainda, se a gente fechar abaixo de 63.829,19, a gente começa a pensar nos 50% aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar essa linha aqui do total e vou colocar ela aqui, ó, que é justamente no ponto... peraí, deixa eu deixar ela reta. Isso. Que é justamente aqui no ponto que é os 50% aqui, ó. Seria aqui na região de 60 mil, tá? Então, aqui, ó, seria a região ali de 60.682,43. Esse aqui seria o próximo alvo para o Bitcoin, caso a gente feche abaixo de 63.829,19, beleza? Não tem como eu falar isso, porque como eu estou falando para vocês, a gente está aqui, a gente tá aqui rolando, né? O mercado aqui ainda não fechou, a gente não tem que saber esse fechamento aqui. O mercado pode deixar uma sombra grande aqui em cima desse preço médio, tá? Ou realmente fechar aqui abaixo. Então, se fechar abaixo, a gente começa, nas próximas análises, começar a trabalhar com frequência de 63.829, tá? A 60 mil, tá? A 60.737,24. Inclusive, eu já vou deixar aquele no ponto marcado aqui. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Tá um pouquinho mais para baixo. Mais ou menos aqui. Subir muito. Pronto. Essa região aqui de 60.682,43. Então, esse ponto aqui, a gente vai começar a trabalhar caso o mercado feche abaixo de 63.829. Beleza? Vou deixar até um save aqui. Então, nota que a gente está aqui em uma situação que a gente tem uma grande oferta no mercado, né? O mercado aqui está caindo aqui, a oferta também está grande. A gente tem um grande desencarteiramento aqui no nosso Bitcoin. Então, isso faz, né, com que o nosso querido SDT esteja uma demanda alta. Então, se for pegar aqui o SDT, tu vai ver que a demanda do SDT está alta. Eu até falei para você na última análise que seria interessante o mercado ele poder vir buscar ali os 5,24, que esse 5,24 aqui é sempre que bate nessa região, ela tem uma queda. Bateu aqui, queda, né? Bateu nessa regiãozinha aqui no comecinho, queda, bateu aqui, queda, certo? Então, não sei se a gente vai buscar ali os 6,24, mas se a gente fechar aqui a dominância nos 4,97, se fechar acima dos 4,97,
a gente teria ali o próximo alvo de 5,24. Esse 5,24 seria ali a média ponderada no volume daquela galera que começou a distribuir lá no topo. Então, isso aqui é muito importante, tá? Então, a gente nota que a gente tem uma demanda grande, é isso que eu sempre falo para vocês, tá? A demanda grande no SDT faz com que o Bitcoin caia. Então, a gente tem aqui uma grande procura aqui dos investidores por, né, estar comprando aqui, né, tá colocando a sua grana ali no SDT. Então, muita gente ali está querendo ali, não sei o motivo, mas muita gente está comprando no SDT. Então, como muita gente está pegando aqui sua grana e colocando no SDT, a gente tem um desencarteiramento aqui do Bitcoin. Então, a galera aqui está desencarteirando o Bitcoin. Então, a gente não sabe se essas baleias estão desencarteirando, vendendo os Bitcoins aqui para comprar o SDT. Não sei se vai acontecer alguma coisa, alguma notícia muito importante, mas o que a gente consegue perceber por esses dois gráficos é justamente isso. Se a gente tem uma grande demanda no SDT, a gente tem uma grande perda aqui no Bitcoin. Então, o Bitcoin aqui está desencarteirando, ou seja, a gente está tendo mais vendas aqui do que compras, né? E no SDT a demanda está grande, então a gente está rompendo essas regiões. Lembra que eu falei que na última análise que a gente estava fazendo, a gente estava falando que o mercado estava chegando perto dessa região. O importante seria romper, voltar para testar e não conseguir ganhar esse ponto. Aí sim eu ia ver o desencarteiramento do SDT, fazendo assim com que o Bitcoin tivesse ali o seu rally de alta. Só que o que acontece? O mercado ele bateu aqui nessa região aqui e já começou a subir novamente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um encarteiramento total aqui do Bitcoin, né? Eu tenho um carteiramento total do Bitcoin, ou do Bitcoin não, do SDT. Então, o SDT aqui ele não está fraco. Então, essa alta que está acontecendo no SDT, ela não é uma alta que está se esgotando. Muito pelo contrário, a gente está renovando os topos, né? Então, significa que a demanda aqui, o encarteiramento, a procura para o SDT está grande. Então, não sei o motivo, não tem como saber o motivo pelo qual, pelo menos é o que mostra o gráfico aqui, não sei o que estou falando. Não consigo entender o motivo pelo qual a gente está tendo esse desencarteiramento maciço aqui e a galera colocando ali para o SDT. Então, você sabe muito bem a relação disso, né? Então, se isso aqui acontece, a gente tem altas aí no SDT fazendo com que o Bitcoin caia. Beleza? Então, esse aqui é um ponto principal. Então, vamos ter que esperar aí para saber como é que vai ser esse fechamento. Fechamento abaixo de 63.829. A gente começa já a falar de Bitcoin a 60, 682,43. Beleza? Foi uma atualização super rápida, galera. Eu vou pegar aqui um outro gráfico que pode olhar o BLX. O BLX aqui a gente vai ver no gráfico mensal, que eu sempre coloco para vocês, mês. E no gráfico mensal, vamos ver aqui, ó. Como é que está a situação aqui do BLX? Aqui, essas linhas todas são um halving, tá? Ali seria os 90 mil e os 132 mil, né? Vamos botar aqui o OBV. Vamos entender aqui, ó. Beleza, o que acontece? Beleza, ó, o OBV aqui está totalmente positivo, né? Tá ali tentando romper aquele topo ali, não consegue. Então tem margem ainda para cair um pouquinho mais. Mas é muito importante no mensal, né? Esse mês agora de junho, a gente não perder essa região, né? A gente não perder a região dos 62.933,82. 62.933,08 é uma região muito importante. A gente não pode romper essa região. Se a gente começa a romper essa região aqui, aí já começa a ficar um pouquinho mais feio aqui para os próximos meses, né? Então, em cada halving aqui, ó, vamos ver aqui em cada halving o que aconteceu. Vamos pegar desde lá do primeiro. Desde o primeiro aqui, ó, quando aconteceu o primeiro halving lá em 2012, a gente não teve muito problema, foi alta em cima de alta. 2016, a gente teve 2 meses de queda, né? Então, a gente teve o mês aqui de junho, que é justamente o mês que a gente está... Aqui é julho, perdão. Junho está aqui, ó. O mês 7, a gente teve queda. E o mês de agosto, a gente também teve queda. Então, no halving de 2016, a gente teve 2 meses de queda. Ou seja, o mês que vai chegar agora para a gente, né? E o mês de agosto também. Depois disso, só alta. Aqui no halving de 2020, a gente teve aqui, maio, a gente teve uma alta. E aí, em junho... Peraí. E em junho a gente teve aqui um candle aqui mensal de queda. Depois disso, o mercado subiu. E agora, no halving que a gente está em 2024,
O mês de abril a gente teve uma queda, o mês de maio a gente teve uma alta, que foi uma alta até que rompeu essa região, e agora a gente está tendo aqui o mês de junho, né, no caso, de queda, né? E chegando ali perto de uma região muito importante. Muito importante. Lembrando que essa linha aqui, ela representa o pico do halving de 2020, né? Então, a gente fez o rompimento, está tentando fazer o reteste nessa região aqui. Então, assim, para o Bitcoin ficar tranquilo mesmo, a gente não é que te precisa, a gente não pode romper 62, que é justamente ali a máxima que o Bitcoin fez no halving de 2020, né? Então, essa linha representa esse patamar, certo? Então, a gente já tem uma margemzinha aí para chegar em 64, né? Ainda tem uma margemzinha aqui para vir buscar, uma gordurinha para vir buscar. Aqui está 63, galera. Por que isso? Por que essa diferença? Porque aqui eu estou vendo só a Binance, tá? A corretora que geralmente eu faço minhas compras, onde eu faço minhas análises. No BLX, eu leio o gráfico mais antigo do Bitcoin, ele soma todas as exchanges, né? Todas as plataformas aí que fazem a negociação do Bitcoin. Então, por isso tem um precinho um pouco diferente às vezes. Então, aqui está 64.850 e aqui está em 63.829, beleza? Então, assim, no mensal, a gente precisa pelo menos aqui segurar, né? Segurar essa onda aí, ficar acima de 62.933. Tem que ficar acima dessa região aí para ficar mais tranquilo, beleza? Então, a gente está praticamente testando ali o pico máximo do halving de 2020. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, uma análise super rápida, beleza? A gente está em 63.625.99, está acelerando aqui um pouquinho a queda. É o rompimento disso aqui, vamos pegar aqui agora para vocês. BOVA 11. Vamos pegar o BOVA 11 para eu explicar para vocês aqui mais ou menos o que está acontecendo. Vamos pegar no gráfico semanal, que eu acho que eu tinha colocado. Foi no semanal, exatamente. Aqui, ó, no semanal. No semanal, a gente tem um play institucional aqui no dia 15 de maio. A gente tentou aqui romper algumas vezes, não conseguiu, foi para cima. Está tentando novamente ali em cima. Ó. Foi até um alvo que eu estava falando para vocês na última análise que eu fiz do BOVA 11. E aí a gente não conseguiu romper. A gente tentou aqui, voltou para cima, tentou aqui, está voltando novamente para cima. Então, sempre é uma região muito forte, né? Muito forte. Mas vamos ver aqui no diário, se foi no diário. Não sei qual foi que... Ah, tá aqui, ó, foi no diário. Então, no diário, o que acontece? A gente tem um preço médio dessa galera aqui, ó, lá do dia... Foi marcado até errado isso aqui. Eu esqueci de salvar. O preço médio tá aqui. Beleza? A gente tinha um preço médio que segurou bastante aqui, aí o mercado veio e rompeu o preço médio. Depois disso, olha a queda que teve. Geralmente, isso aqui acontece por um motivo bem óbvio. Se o preço médio está naquela região, ali, automaticamente ele tem que ocorrer a defesa. Não é que tem que ocorrer a defesa, né? Ele fica muito fácil para ter a defesa ali, porque a galera começa a comprar nessa região. Olha o que aconteceu aqui no dia 24 de abril. No 25 de abril, a gente teve uma alta constante aqui, né? Uma alta linda, depois que chegou aqui no preço médio dessa galera que entrou no dia 17. Quando a gente chegou aqui no dia ali de maio, a gente rompeu e caiu isso tudo. Ou seja, quem estava segurando os preços aqui começou a estopar suas posições. Então, começou a ter uma grande demanda, uma grande oferta no mercado. E o mercado começou aqui a desovar suas posições. Até que chegou aqui no dia 12 de junho, que é justamente esse ponto. Que se for marcar aqui os 50%, a gente está praticamente em cima dos 50%. Mas o OBV agora está ficando positivo, ele não renovou fundo. Você está vendo que aqui a gente tem como traçar uma reta. No Bitcoin a gente não tem como traçar essa reta ainda. Por quê? Porque a oferta está muito grande. Então, as instituições estão vendendo muito Bitcoin nessa região. Então, a gente não tem um fundo aqui para marcar, como nesses fundos aqui, como está acontecendo no BOVA 11. O BOVA 11 eu poderia pegar esse último fundo aqui e marcar, tá vendo? Ele tentou renovar e não conseguiu, e agora o OBV aqui está apontando para cima, em cima da VW, mas ainda é perigoso porque está em um play aqui de dia 12 de junho de 2024. Então, esse ponto é importante, tá? Então, o que acontece? Geralmente, quando a gente perde uma difference dessa aqui, um preço médio, a gente pode ter uma aceleração de preço justamente por conta do stop de quem está sendo stop, né, de quem está sendo liquidado nessa região. Então, isso cresce mais a oferta cresce mais,
e aí a gente consegue ter esses picos de volume. E aqui nesse dia aqui, 12 de junho, que foi essa vela aqui, a gente teve um pico muito elevado. Então, possivelmente, algum player institucional fez aqui, pegou um stop grande nessa região. E esse stop aqui, possivelmente, né, fez com que a galera também comprasse bastante nessa região, porque a galera que estava jogando a toalha. E aí o que acontece? A galera aproveita para comprar nessa região. E comprando nessa região aqui, a gente começa a ter aqui um sinal positivo aqui do ativo. Beleza? Mas eu quis passar para vocês justamente esse ponto aqui. Ó. O preço perdendo ali a região de diffs pode sim aumentar aqui a oferta do mercado justamente por conta dos players que estão estopando nessa região. Então, vamos ver o que vai acontecer aí com o Bitcoin. Né? A gente já tem aí 11 horas aí para saber, né, para olhar, para ver o que vai acontecer. Mas o próximo alvo do Bitcoin, se fechar abaixo de 63.829,19, a gente começa a pensar em região ali de 60.682,43, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, 16 minutinhos de vídeo, bem rápido, tá? E é isso, vamos esperar aí para ver o que acontece e vamos esperar aqui para ver se a gente consegue marcar um último fundo aqui do Bitcoin, para ver se ele para em algum lugar aqui e a gente começa a marcar esse fundo, beleza? A gente perdeu uma grande concentração de volume, um grande range aqui nessa região do APV, então vamos ter que esperar um pouquinho mais aí, beleza? Estou preocupado com minha compra aqui, não porque eu estou comprado nessa região aqui, beleza? Então isso aqui para mim não vai fazer muita diferença, eu não comprei muito pesado, queria sim comprar muito pesado. Vocês sabem que se rompermos essa região aqui, ó, esse camarada aqui é 18, eu vou comprar mais. Foi bem eu ter falado isso para vocês que eu estava esquecendo. Se eu for pegar aqui, ó, ainda tem isso. A gente tem um play aqui que entrou no dia 18. Se eu for pegar esse play que entrou no dia 18 aqui, ó, vamos marcar ele. Vou pegar ele aqui, ó, fazer isso. Espera aí. Ó, fazer esse camarada aqui, ó. Posso pegar ele todo, beleza? E vou pegar aqui os 50%. O que está acontecendo com o preço? O preço tentou uma vez, 2 vezes, não conseguiu fechar acima dos 50%. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma grande chance dessa barra aqui não ser uma barra de absorção, isso eu falei na última análise para vocês. Tá? Então, a gente está em um ponto interessante, mas essa barra aqui do dia 18, que foi esse camarada que está aqui, ela não apresenta características de absorção. Eu lembro muito bem que eu falei isso na última análise. Tá? Então, para eu acreditar que essa barra aqui realmente, de fato, teve uma absorção nela, os candles é que eles teriam que estar aqui, ó, em cima desses 50%, trabalhando em cima, não abaixo como o preço está aqui. Então, aqui, nesse exato momento aqui, mesmo sem fechamento de vela, a gente já tem aqui um grande indício que isso aqui é uma barra de continuidade, não de absorção. Se tu for pegar aqui o gráfico do nosso querido o SDT, tu também vai olhar essa coisa. Só que lá no SDT tu vai olhar diferente, porque se tu for pegar aqui o gráfico do SDT, a instituição ali foi no dia 18. Dia 18 é justamente esse ponto. Agora, olha a diferença desse ponto para o ponto lá do Bitcoin. Então, vamos pegar aqui, eu vou pegar também sombra, desse dia e vou marcar essa sombra. E vou marcar os 50% dessa sombra. Dessa sombra não, desse candle, tá? E aí, o que eu tenho? Eu tenho um dia aqui que foi negativo, tem o segundo dia que foi negativo aqui, mas o mercado ele começou a ficar brigando 50%. E agora a gente está acima dos 50%. Você não consegue ver a diferença? Então, eu tenho um preço institucional aqui, eu tenho aqui uma grande demanda, né? Um grande encarteiramento no SDT, e tem essa configuração. Essa configuração aqui me caracteriza aqui uma barra também de continuidade aqui no SDT. Só que aqui a gente não teve essa absorção. Aqui o preço está subindo. Então, a tendência maior, infelizmente, galera, eu tenho que falar isso, a tendência maior aqui é do ativo começar a subir para vir buscar outro patamar aqui no SDT, fazendo com que o Bitcoin caia. Então, note a diferença. Então, no SDT aqui, eu tenho 50% sendo rompido para cima, caracterizando aqui uma barra de continuidade, não uma de absorção. E no Bitcoin, a gente tem uma barra aqui também de continuidade, só que para baixo, porque o preço ele não rompeu os 50% para cima, ele rompeu para baixo. A gente está vindo de uma tendência de queda, um rompimento para baixo. E isso não é interessante, tá? E isso não é interessante, beleza? Então é isso, vamos esperar aí para saber quais vão ser os próximos movimentos do Bitcoin. Estou ansioso e, obviamente, que eu vou tenho que preparar aqui minha próxima entrada para o Bitcoin.
tá? Então vamos ver aí se realmente, de fato, a gente vai conseguir ele chegar no 60.682,43, que parece, se o fechamento for abaixo, é o próximo alvo do Bitcoin, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Boas operações a todos. Tamo junto. Até mais. Pós.